A ideia o trabalho é reverter isso e nós queremos ouvir vocês, que vocês também participem desse trabalho. Isso a que Geraldo Alckmin se refere é a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos e prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Vocês, a quem o vice-presidente dirigiu a palavra, são representantes da indústria e do agronegócio brasileiro. Primeiro, dizer que, em relação à tal da carta, né, tem questões ali que não são do executivo, são questões do poder judiciário, e a tripartição do poder, a separação de poderes, ela é pedra basilar do Estado de Direito, o governo não tem como interferir. Durante toda a terça-feira, ele, que também é responsável pelo Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, se reuniu com empresários exportadores para discutir a resposta ao tarifaço de Trump. Os empresários pediram, 1. Para o Brasil tentar postergar a entrada em vigor da tarifa. 2. Para o Brasil não retalhar os Estados Unidos, usando a recém-regulamentada Lei de Reciprocidade Econômica. Mas o governo não deu nenhuma garantia. Segundo o governo, a lei da reciprocidade seria o último recurso. A principal estratégia para tentar reverter a chantagem de Trump será o diálogo. Houve uma colocação aqui da questão que o prazo é exíguo e pedindo um prazo maior, mas a ideia do governo não é pedir que o prazo seja estendido, mas é procurar resolver até o dia 31. Então, trabalharmos também os empresários americanos, mostrando que isso tem um prejuízo não só para o Brasil, mas também um prejuízo para a população americana. Nós temos que nos preparar para todos os cenários possíveis, né? A gente quer a paz, mas tem que se preparar também para fazer a luta se precisar, e o Brasil tem instrumentos para isso. O governador de São Paulo, aliado de Bolsonaro e que havia sido criticado por não dar uma resposta à altura em defesa do setor produtivo paulista, promoveu uma reunião com outros empresários do estado e o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no mesmo horário da reunião que acontecia em Brasília. Participaram aí em torno de 20 pessoas, empresários de diversos setores ali, de suco de laranja, aviação, madeira, carnes, enfim. Durante essa reunião, o Tarcísio insistiu ali na estratégia de relação paradiplomática com os Estados Unidos, ou seja, quando há uma atuação ali de entes, de atores subnacionais, como estados, por exemplo. E segundo essa fonte, foi ali um encontro mais simbólico, sem medidas, sem anúncios concretos. As reuniões refletiram uma preocupação do empresariado. Em jogo, uma relação bilionária favorável aos americanos, ao contrário do que alega Donald Trump. De 2009 para cá, a balança comercial sempre pende a favor dos Estados Unidos, com déficit para o Brasil. Nos 6 primeiros meses deste ano, vendemos 20 bilhões de dólares para lá e compramos quase 21 bilhões e 700 milhões de dólares em produtos americanos. Fica um saldo negativo de 1,6 bilhão de dólares. O Brasil vendeu principalmente óleos brutos de petróleo, produtos semimanufaturados de ferro ou aço e café. E comprou óleos refinados de petróleo, peças para turbojatos ou turbohélices e turborreatores usados na aviação. E a economia brasileira pode sofrer com isso. Segundo cálculos do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o recuo do PIB pode chegar a 0,41%. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é a estratégia dos exportadores brasileiros. Um episódio para entender os impactos em diferentes setores e qual o plano de reação de quem vende produtos brasileiros para os Estados Unidos. Eu converso com Márcio Ferreira, presidente do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Depois com Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. E falo também com Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, organização que reúne mais de 200 produtores de minério no Brasil. Quinta-feira, 16 de julho.
Márcio, você acaba de sair daquela reunião entre os empresários de diferentes setores com o governo federal, reunião em Brasília. Eu queria que você nos relatasse como é que foi esse encontro e quais as expectativas daqui para frente. Em relação à reunião, primeiro parabenizar o governo pela iniciativa de chamar todo o setor, que realmente está vivendo um momento muito delicado, bastante difícil, eventualmente mais difícil para uns, mas não menos difícil num todo para todos os outros segmentos do agro. A reunião foi muito construtiva, cada um pôde colocar as suas dificuldades, umas principalmente muito emergenciais, o caso de tilápias, de frutas, por exemplo, mangas. Eu sou Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas. Nós temos hoje cerca de 2,5 milhões de hectares de frutas e 5 milhões de empregos. Mas neste momento, o que mais nos afeta é a safra da manga para os Estados Unidos. São 2 meses e meio onde o Vale do São Francisco, que produz 90% de toda a manga do Brasil, está em pane. Por quê? Nós não sabemos o que fazer. Essa safra significa 2.500 containers de manga para os Estados Unidos. Quanto é a taxação hoje, no caso da manga especificamente? No caso da manga, não existia, é 10%. E aí parte para 50%. É inviável mandar manga para os Estados Unidos, não tem condição de jogar essa manga toda na Europa, não tem condição de jogar e a safra está aí. O consenso que a gente teve ali é exatamente a questão de que a gente precisa dialogar com o governo americano, seja através, obviamente, do poder público e também nós, setor privado, junto com os nossos pares lá fora. Porque as medidas que foram tomadas pelo presidente Trump, elas são prejudiciais para o Brasil e são prejudiciais também para o consumidor nos Estados Unidos. Alguns empresários saíram da reunião falando que o governo poderia pedir uma prorrogação da aplicação da tarifa de 50% que está marcada para entrar em vigor no dia 1º de agosto. O governo sinalizou com algo nessa linha? Sim, o governo sinalizou que, havendo necessidade, vai pleitear a prorrogação por 90 ou 120 dias. Isso no sentido de dar mais prazo para que se possa sentar e negociar. Esse é o primeiro momento. E o momento principal é exatamente buscar uma tarifa mais adequada, eventualmente tentar voltar para os 10%, não sei se vamos conseguir, mas algo que nos coloque em condição com os nossos concorrentes lá fora. Márcio, o governo falou algo sobre o uso da lei de reciprocidade econômica, que acabou de ser regulamentada pelo presidente Lula e que poderia dar um instrumento para o Brasil retalhar os americanos? Com relação à lei, obviamente que a lei ela foi assinada pelo governo agora, deve ser votada no Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, um instrumento caso haja uma necessidade. Na prática, essa lei permite que o Executivo suspenda, de forma justificada, o princípio da nação mais favorecida da Organização Mundial do Comércio. Esse princípio diz que todos os parceiros comerciais devem ser tratados de forma igual, exceto em acordos bilaterais ou regionais, como é o caso do Mercosul. Com isso, o Brasil passa a ter respaldo legal para reagir a medidas que considere injustas ou hostis. O texto foi sancionado em abril e recebeu apoio unânime do Congresso e do governo. Mas o que ficou muito claro na reunião não vamos pensar na lei de reciprocidade no momento, vamos buscar diálogo e solução. A nossa relação com o governo americano, com os Estados Unidos ao longo do tempo, ela é uma relação de amizade, embora esse momento mais difícil estamos tendo. Agora, buscar o diálogo e aplicar a lei de reciprocidade seria a última solução. Então, não está em pauta no momento isso dito pelo próprio governo. Márcio, vamos mergulhar então no setor que você representa, que é o setor do café. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de café do mundo e são muito dependentes do nosso café. Para a gente ter uma ideia, cerca de 1/3 do que é consumido lá sai daqui. Do outro lado, de todo o café que é exportado pelo Brasil, os americanos compram 17%. Foram quase 3 milhões de sacas nos primeiros 5 meses deste ano. Então eu pergunto para você, que tipos de solução estão no horizonte para manter essa relação positiva entre as duas partes, quer dizer, entre os dois países? O café ele tem um papel fundamental na economia americana. O café ele representa para todo o Brasil 0,8% do nosso PIB, 0,85%. E o café como um todo, não só o Brasil, mas como um todo, representa 1,2% do PIB americano.
e o PIB americano é, se não me engano, em torno de 12 vezes maior que o PIB brasileiro. O café emprega 2.200.000 pessoas nos Estados Unidos. O faturamento no ano passado foi da ordem de 343 bilhões de dólares, e para cada dólar exportado, seja para o Brasil ou para outra origem, representa 43 dólares na economia americana. Por outro lado, os Estados Unidos não produz café, então, efetivamente, nós não concorremos com nenhum produto do agro dele quando fala em café. Ele tem lá uma produção pequena no Havaí, mas é irrisória em relação ao consumo. E o Brasil tem, por via de regra, quando você olha os preços praticados do café, tanto arábica quanto robusta, o Brasil ele é normalmente o mais competitivo nas bolsas de Londres e de Nova York. E qual é o papel principal do café nos Estados Unidos? Eu digo a nossa matéria-prima. A doçura para o café que o consumidor toma. Se você pegar um café que a gente chama de lavado, por exemplo, Colômbia, ou um semi-lavado do próprio Brasil, é um café que a gente diz que ele é vazio. Ele não tem o corpo nem a doçura. Então, a necessidade de blend é primordial de ter Brasil no meio. Márcio, como é que o café sai daqui para lá? Vai em pó, vai em saca, grão? Explica pra gente, assim, a maior parte do café que eles importam chega como lá? Tanto do Brasil quanto das demais origens, o café é exportado, o café em grão. Da ordem de 50 milhões de sacos exportados no ano passado, que foi o recorde histórico, das quais 8,2 milhões foram para os Estados Unidos, você teve algo em torno de 46 milhões em grão e 4 milhões em café solúvel. O grão, na verdade, ele vai, como eu te disse, ele vai ser utilizado nas indústrias americanas para blends com outras origens e, eventualmente, em várias oportunidades também servir como café brasileiro, propriamente dito, porque nós temos o café lavado, temos o café natural, nós temos o café arábica, temos o robusta, temos o conilon. Nós temos uma diversidade de bebidas, Júlia, que outra origem não tem. Então, essas bebidas, por exemplo, um dado interessante que eu me lembrei agora aqui, existe uma população hispânica enorme nos Estados Unidos. Essa população bebe um café, e aí são milhões de sacas também, dentro desses 8 milhões, que é uma bebida que só o Brasil tem. Então, como vamos dizer, é bem mais profundo o significado do café brasileiro, tanto para essa comunidade hispânica, como para o americano em geral. Márcio, agora trabalhando com o cenário de que a tarifa FIC passe a vigorar no dia 1º, como ele anunciou, o presidente americano. O que vai acontecer com a produção nacional? Vocês conseguem realocar essa venda para outros países do mundo? O mercado interno pode absorver? Lembrando que houve um aumento do preço do café, né, por questões climáticas, mais de 80% em 12 meses. O consumidor brasileiro pode eventualmente esperar uma queda em razão das tarifas impostas por Trump? O café, ele teve como recorde histórico, antes do ano passado, abril de 1977, após aquela geada principal, a mais devastadora que teve no Paraná, em 1975. Naquela oportunidade, a Bolsa atingiu, se não me engano, em torno de 340. Esse ano, fruto de acidentes climáticos, como a nossa geada que nós tivemos em 2021, que foi posterior à safra recorde brasileira. Aí, logo depois, tivemos também, nesse ano passado, no ano anterior, seca no segundo maior produtor, que foi no Vietnã, e também na Indonésia, produtores de café robusta. Esses fatores juntos, eu sempre gosto de dizer também, Júlia, que o café, ele não somente é resultado de oferta e demanda, mas ele também tem um grau, como toda commodity, da participação dos fundos. Então, os fundos, eu costumo dizer que ele é igual aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu sempre falo isso para o produtor. O fundo, ele antecipa o movimento, seja para baixo ou para cima. Então, lá atrás, quando o mercado ainda estava na faixa de 200 por libra, mais ou menos, os fundos entraram comprando posições significativas e já antecipando esse quadro apertado, levaram a Bolsa para esses níveis recordes que nós vimos. O nível recorde foi de 440, mais ou menos, 440, 448, e recentemente a Bolsa bateu 280, então recuou bastante, muito embora os estoques na mão da indústria lá fora ainda refletem os preços mais caros. Agora, nos últimos dias, ao contrário do que eu mesmo como analista poderia esperar, a tarifa ela teria um impacto negativo, mas como os fundos estão ali observando que a Bolsa caiu bastante, eles até adentraram comprando e a Bolsa saiu ontem de 280 e pouco para 300. O impacto verdadeiro que a gente espera que se manter a tarifa de 50% ou 40% ou 30% que seja, ele é um impacto pesado tanto para o consumidor lá fora
quanto para o produtor e para o setor como um todo. Por quê? Primeiro, porque eu já conversando com as principais marcas lá fora, Júlia, eles não vão deixar de tomar café brasileiro. Eles vão ter que incorporar esse custo, mesmo tendo algumas opções, mas que não traz a qualidade da bebida que o café brasileiro tem. E os preços que são hoje pagos pelo Brasil ao produtor ainda são preços extremamente favoráveis para o produtor. Hoje um café Conilon está negociando na faixa de R$1.000, contra custo de R$500 a R$600 por saca. E um café Arábia está sendo negociado na faixa de R$2.000, R$1.900, contra um custo da faixa de R$800. Então tem uma margem muito grande, ainda em favor do produtor. É óbvio que o produtor passou anos sofrendo com preço, inclusive, abaixo do custo de produção, mas fazendo uma retrospectiva, esse momento que nós vivemos, eu chamo de preço outlier, que foi o recorde da história, provavelmente condições climáticas favoráveis, nós não veremos tão cedo. Inclusive o Parque Cafeeiro, tanto Arábica quanto Conilon, no Brasil, ele está extremamente preparado, fruto, inclusive, dos investimentos que os produtores puderam fazer com as altas de preço nos últimos anos. Isso indica o quê? Se nós não tivermos nenhum acidente climático, as coisas tendem a se normalizar. Isso posto, a resposta para a sua pergunta com relação às tarifas vai impactar, provavelmente, tanto a construção de preço via cotações de bolsa, como vai impactar o consumidor final, porque ele estaria sendo onerado e inflacionário, mesmo num país que tem um poder aquisitivo bem maior do que o próprio Brasil, que é o caso dos Estados Unidos. Márcio, muito obrigada por explicar tudo isso, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto, até a próxima. Te agradeço e um prazer falar com vocês. Eu falo agora com o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Ibiapaba, o Brasil é líder mundial na exportação de suco de laranja e nossa produção acaba competindo diretamente com a Flórida. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu quero te pedir para explicar como a laranja e o suco, especificamente, disputam mercado com o produto americano. Bem, na verdade, o suco de laranja brasileiro ele já deixou de competir com a laranja da Flórida, com o suco de laranja da Flórida já há alguns anos. Isso porque já há algum tempo os pomares da Flórida, eles foram afetados por uma doença chamada greening, que fez a produção deles caírem para menos de 10% do que foi no passado. Só para a gente ter uma perspectiva aqui, a Flórida já chegou a produzir 150 milhões de caixas de laranja, que é uma medida que a gente usa aqui no setor, e nesta última safra eles produziram 11 milhões de caixas. Então o que isso significa? Que para você manter o abastecimento do suco de laranja no mercado americano, eles precisam importar uma quantidade grande de suco de laranja. E o principal fornecedor é o Brasil. E hoje nós somos responsáveis por 70% de tudo o que os americanos importam para conseguir suprir essa demanda de suco de laranja no mercado interno deles. Essa operação ela é feita por meio de navios dedicados, parece um navio petroleiro, só que ele leva suco de laranja. E aí lá nos Estados Unidos, as marcas americanas, elas compram o nosso suco de laranja e elas fazem uma mistura com o suco que é produzido na Flórida e comprado de outros fornecedores, principalmente o México. E aí cada um faz, vamos colocar assim, a receita que quiser. E é mais ou menos parecido com café. Uma laranja brasileira ela tem uma coloração específica, ela tem um sabor específico, e aí junto com outros fornecedores, você tem diferença entre as marcas americanas. Então o suco de laranja ele é muito importante dentro dessa composição que é servida para o consumidor americano, para que eles tenham não só a disponibilidade do produto, mas também uma questão importante de qualidade. Explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona essa cadeia, então, até esse suco ser colocado nesses navios tipo petroleiro, essa imagem que você colocou é muito boa pra gente entender. Explica como que funciona a cadeia toda até chegar no navio para ir para lá. A cadeia do suco de laranja ela é uma cadeia bastante longa. Ela é uma cadeia que ela começa na produção da laranja. E só para a gente ter uma ideia, uma laranja ela demora, desde que a mudinha foi colocada no chão, são 3 anos para ela começar a produzir. E dali para frente você tem mais 15 anos de desfrute, de uso dessa árvore. Então, a laranja começou a produzir, essa laranja ela é colhida, ela vai para uma fábrica de processamento, que são as empresas representadas aqui pela Citrus BR. Essa laranja é processada. E aí, você tem 2 produtos principais. Um que é o suco concentrado e o suco não concentrado. Qual que é a diferença dos dois?
O suco concentrado, para a gente ter uma visualização deles, é como se fosse um leite condensado, só que sem adição de açúcar. Você evapora a água do suco e aí ele fica num formato mais gelatinoso. Ele é colocado num navio e nesse navio ele vai também congelado, -8, -10, até chegar nos terminais dos Estados Unidos. Lá esse suco ele é recebido e aí ali no terminal os nossos clientes fazem a compra, e aí é caminhão a caminhão. Então a gente exporta um navio de suco e a venda é feita caminhão a caminhão no terminal nos Estados Unidos. O segundo produto, ele é o suco não concentrado, e o processo é muito parecido. Você pega a laranja, processa a laranja dentro da fábrica, só que em vez de você retirar a água dessa laranja e fazer o processo de concentração, ele passa por um processo de pasteurização. Atualmente, depois de todas essas etapas, o suco brasileiro já paga, nos Estados Unidos, $415 de taxa por tonelada. Esse imposto dá cerca de 15% a 20% do valor total. No caso específico da laranja, a cadeia de produção gera cerca de 200 mil empregos, diretos e indiretos. Então ela é uma cadeia muito longa entre você comprar a fruta, você processar, você embarcar. Então são alguns meses que você tem para que esse ciclo ele seja concluído. Então é uma cadeia bastante sofisticada do ponto de vista de logística. O estado de São Paulo e algumas cidades do Triângulo Mineiro concentram mais de 90% das exportações do suco de laranja. Então esse tarifaço tem um impacto econômico relevante para essas regiões. Eu quero te ouvir sobre isso e também sobre as articulações dos governadores, especificamente o governador de São Paulo, que chegou a ser criticado no começo, quando foram anunciadas as tarifas. O Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais ele é composto por praticamente 360 municípios que compõem o que a gente chama de Cinturão Citrícola brasileiro. Esse cinturão citrícola, ali a gente tem mais de 90% da produção de suco, que ele é processado no estado de São Paulo e exportado a partir daqui. Mas também você incorpora um pouco ali de fruto de suco, que é processado no Paraná, acaba sendo incorporado também no que a gente chama dos estoques paulistas, e dali a gente segue para exportar para o resto do mundo. Bem, essa é uma produção que ela é característica de ser uma produção no estado de São Paulo. Eu acho que no momento desse, acho que todo apoio ele é bem-vindo, né? Obviamente a prerrogativa ela é do governo federal, porque tem a prerrogativa de fazer a negociação internacional, mas a gente entende também que o governo de São Paulo está atento ao quão delicada essa situação ela é para o setor de suco de laranja, que é um dos principais produtos agrícolas, né, do estado de São Paulo. Não houve nenhum anúncio concreto. Interlocutores, inclusive, chamaram o evento, essa reunião, de simbólica, essa articulação do governador de São Paulo com os empresários. A respeito de ser o mesmo horário da reunião do governo federal, o governo de São Paulo chamou de coincidência esses dois horários muito semelhantes. Falando em Tarcísio de Freitas e dessa articulação em relação ao tarifaço dos Estados Unidos, quem fez um post hoje numa rede social foi Eduardo Bolsonaro. Ele respondeu a um posicionamento de que Tarcísio estaria tentando negociar e olhando para as indústrias de São Paulo, dizendo o seguinte: prezado governador, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e as nossas liberdades. E continua dizendo que, mas para como a subserviência serviu às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Então a gente tem tido uma interlocução também muito positiva com o governador Tarcísio, que está bem a par aí, não só da importância do setor, isso ele já sabia já de muito tempo, mas das implicações que a gente tem para o futuro do setor, caso essas tarifas elas sejam implementadas. Ibiapaba, muito obrigada pela sua participação no assunto e até a próxima. Estou à disposição de vocês, se precisarem, contem com a gente. Agora minha conversa com Raul Jungmann, do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. Jungmann, eu queria começar a nossa conversa te pedindo, por favor, para dimensionar o impacto direto da tarifa de 50% para a mineração brasileira. Lembrando que em 2024 o faturamento do setor foi de quase 271 bilhões de reais, um crescimento de pouco mais de 9% em relação ao ano anterior, 2023. Como é que fica o setor agora? O setor agora fica na seguinte situação, Júlia. O
O setor mineral exporta aproximadamente 4% da sua tonelagem, da sua produção para os Estados Unidos. Isso corresponde a 1,590 bilhão de dólares. E o ferro é apenas 0,7%, já que 70% das nossas exportações vão para a China. Portanto, o impacto é um impacto mediano, não poderíamos deixar de dizer. Mas, ao mesmo tempo, esse impacto incide também sobre dois outros setores, que é o do alumínio, da alumina, e, sobretudo, o setor de siderúrgica, que demanda bastante minerais em termos, seja de bauxita, seja de propriamente ferro, para o aço que é produzido pelas siderúrgicas. Essa é a nossa situação. E olhando sob a perspectiva da indústria americana, eles compram esses minerais nossos para processar lá e tocar a indústria deles. Como é que afeta eles? Eu, por exemplo, vou citar os chamados minerais críticos estratégicos. Esse ano nós recebemos a visita aqui, já no governo Trump, da embaixada dos Estados Unidos, que vinha exatamente buscar parcerias e proximidade com o Brasil por conta do enorme potencial dos minerais críticos estratégicos que são fundamentais para a transição para uma economia de baixo carbono. Nesse caso, nós estamos falando do nióbio, do titânio, da alumina, do magnésio, da sílica, do níquel e do vanádio. E esses representam aproximadamente 50% das importações líquidas que os Estados Unidos fazem desses minerais. Portanto, é importante para os Estados Unidos, sobretudo para a área de tecnologia, inovação, defesa e transição também para uma economia de baixo carbono. O setor do aço, que desde o mês passado já estava sobretaxado em 50% pelos Estados Unidos, avalia que agora será mais difícil negociar para reverter essa situação. A dúvida é se essa determinação de 50% incidiria no aço em cima dos 50% já existentes, o que significaria levar a tarifa para 100%, que nós achamos que não tem qualquer tipo de racionalidade. Quase 80% das nossas exportações de minério vão para a Ásia, especialmente para a China, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu quero te ouvir sobre como estão as negociações para ampliar a exportação para outros mercados. E mais, quer dizer, é possível ampliar ainda mais a venda para a China, não? Olha, é possível, mas vai depender muito de como a China estiver praticando os seus preços. Porque a China, como você sabe, é uma economia centralizada, estatal, então ela costuma administrar muito os preços. E aí a gente tem que ver como é que você vai situar diplomaticamente, já que o setor ele renuncia, pelo menos no início dessas negociações, a retaliação, acha que é uma coisa a ser adotada em última instância, mas a gente tem que conversar com eles, com a Índia também tem uma boa possibilidade da gente fazer exportações e outros países da Ásia. Então, mercado existe e o Brasil é um grande exportador em termos de minerais. Nós somos a 6ª economia mineral do mundo hoje, no presente. Temos que, digamos assim, explorar e ver as nossas potencialidades, sem esquecer que essa tarifação é absurda, porque nos últimos 15 anos os Estados Unidos teve um superávit de 410 bilhões de dólares com o Brasil. Não faz nenhum sentido e nós vamos procurar, sim, outros mercados. Raul Jungmann, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto e até a próxima. Espero ter sido claro. Até a próxima. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.